momento, Senhor, estamos aqui para adorá-lo. E agora, neste momento, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, né? Que nós estejamos com os nossos corações abertos agora, e nossa mente atenta, assim, a tudo que for falado aqui nesta noite, né? Eu creio que Deus, Ele tem algo para cada um nesta noite, né? Vamos estar chamando o pastor Alisson, tá orando pela vida dele, amém? Amém. Pai amado, Pai santo, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, te bendizemos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, agora neste momento, Senhor, o teu servo, meu Pai, que irá trazer a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa ele como um canal de bênção para nossas vidas, Senhor, e que dos lábios dele, Senhor, saia, Senhor, palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, para recebermos a tua palavra, Senhor, e entendimento, Senhor, para aplicá-la em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa o teu filho, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Paz, Senhor, de novo. Vamos estar já, se vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 8, versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos estar lendo o versículo 26 em seguida. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Amém? Diz assim: o anjo disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem veio a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta à casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Versículo 29. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se desta carruagem e acompanhe-se. Então Felipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Vamos pular. Pula lá para o 39. E ele vai tal, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe repetidamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Versículo 40. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho a todas as cidades pelas quais passava. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Amém. Por isso, tomai assento. Hoje, como é bom estar, né? Que no dia casa, Senhor, estamos nos feriados. Quem começou hoje? Só você? Está tudo trabalhando aí. Quem começou antes? Quando começaram? Sexta? A fábrica terça-feira. Que beleza. Aí voltar dia 6. Feriado bom, gostoso, né? Pra gente aproveitar, para descansar, né? Todo mundo gosta de ter um tempo de descanso. Se você parar para pensar, o tempo passa, o tempo voa, estamos no final de 2024, né? A gente já para de contar, né? Eu percebi que antigamente eu contava também. Depois de cuidar que a gente para de contar, né? Mas toda vez no final de ano nós refazemos a nossa agenda. A gente faz uma retrospectiva. Como que foi esse ano? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Quais são os seus planos para 2024? Quais são os seus planos para 2025? E hoje eu gostaria de falar aqui sobre Felipe. O Felipe, um homem de Deus, um homem usado, um homem que Deus trabalhava muito na vida dele. E nós também, Deus falou muito conosco, né? Desde o começo desse ano, quantas coisas nós já vimos, aprendemos, fizemos, sentimos os acontecimentos que Deus tem usado na nossa vida. Tanto que um feriado a gente podia estar passeando, viajando, estamos aqui na casa do Senhor, viemos para aprender mais. Senhor, eu quero cultuar a Ti, eu quero ouvir a Tua voz. São crente mesmo, amém? E estamos aqui para aprender. Vamos lá. Felipe ele estava, se você ver, ele foi um homem
Ele era, qual que é o ofício de Felipe? Vamos lá. O que o Felipe fazia? Ele foi consagrado a uma profissão. Qual que não é profissão? Cargo. Ele foi consagrado lá? O que ele era? Quem foi Felipe? Apóstolo, né? Apóstolo? Felipe foi apóstolo? Sabe? Ele também, mas nós estamos falando de outro. Lê um pouquinho antes. Um pouquinho antes, eu digo bem antes, né? Que eles não estão consagrando, né? Eles consagraram várias pessoas, eles consagraram a pessoa lá que precisava de gente, né? Os apóstolos estavam ocupados com a palavra, com o ensino. E Felipe foi consagrado, foi separado, sabe? Consagrado não, foi separado, né? Separado lá só apareceram esses dois aí, né? Estavam no comecinho da igreja, né? E eles estavam lá ajudando, cooperando com a igreja. E houve uma grande perseguição. Perseguiram a igreja de Cristo. Lembra lá? Quem que estava liderando a perseguição nessa época aí? Saulo, né? Eles estavam perseguindo, e Jesus tudo foi disperso, né? O primeiro lugar que eles tinham que ir para fugir, né? Os judeus, eles estavam em Jerusalém, foram perseguidos em Jerusalém. Para onde que eles fogem primeiro? Para o lugar mais próximo. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda e Samaria. E vamos ler então. Lá em cima você vê que nós temos um trabalho em Samaria. Felipe em Samaria, versículo 4 do mesmo capítulo. Deixa sua Bíblia aberta, tá? Aí Atos capítulo 8, versículo 4, fala que Felipe estava em Samaria. E havindo sido dispersos, pregava a palavra aonde? Aonde que eles pregavam a palavra? Aonde quer que fosse. Todos os lugares eles foram pregar a palavra. Eles estavam pregando a palavra. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime atenção que ele fazia. O espírito imundo saíam, muitos dando os gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Felipe estava fazendo uma conferência evangelística, muitos estavam ouvindo a palavra, milagres estavam acontecendo, e em meio a esse estado que nós vamos entrar então no estudo de hoje, que ele ouve a voz de Deus, ou a voz de um anjo, que está escrito. Hoje o tema seria como ouvir a voz de Deus, como ser usado por Deus. Deus falou muito aos nossos corações já esse ano. Muito nós aprendemos, muito nós fizemos, nós pregamos, evangelizamos, falamos de Deus para um amigo, fizemos atividades na igreja, testemunhamos a nossa vida, fomos exemplos onde quer, nessa escola. Nós estamos trabalhando, Deus está fazendo a obra da nossa vida. E aqui a gente vê que tem umas características daquelas pessoas que são usadas por Deus. E é isso que eu falo. Como que são as características usadas para sermos usados? Como que eu posso fazer? Senhor, eu quero fazer mais para Ti. Senhor, eu tenho trabalhado para Ti, eu tenho feito mais, eu quero fazer mais, eu quero me entregar mais. Nós sempre temos esse anseio de estar melhor. Quando a gente finaliza o ano, você terminou, beleza, esse ano eu fiz tudo que eu precisava ter feito, super campei. Ou aí deixou uma coisa sem perfeita, eu tenho que fazer de novo, tenho que melhorar um pouquinho. E o que nós fazemos? Nós então fazemos o plano de novo, reescrevemos de novo para relembrarmos, para sabermos o que eu posso melhorar, o que eu quero fazer mais. Eu já tenho usado, como Felipe estava sendo usado grandemente, mas o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer para o que o Senhor quer de mim? É o que nós vamos ver então. Primeiro, ponto 1, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá ao sul da estrada que está deserta em Gaza. O primeiro ponto que nós precisamos dizer é esse: ouvir a voz de Deus. A gente quer fazer muita coisa. Eu quero ir para tal escola, eu quero fazer tal serviço, eu quero conquistar aquela casa, eu e eu também. Mas primeiro, Senhor, qual que é a sua vontade? Para perguntarmos o que acontece muito em nossas vidas. Isso foi repetido esse ano também, mas o que acontece é que nós queremos tomar as rédeas da nossa vida. Logicamente, eu estou fazendo o meu plano da minha vida. É errado? Não, deve ser feito. Mas sobre o que, Senhor? Qual que é a sua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor... que muita gente faz plano. Vou fazer isso. Senhor, ou nem faz plano, né? A gente já
comprar casa, não, Senhor, abençoa o carro que eu comprei, abençoa o serviço que eu já troquei, abençoa a escola que eu escolhi. Não, você, Senhor, qual que é a sua vontade? Colocarmos Deus acima de todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar, estar atento a ouvir a voz de Deus. Como quero ouvir a voz de Deus? Nossa, é muito falado. E quando criança, eu me tinha essa dúvida. Como que é ouvir Deus falar? É orar, né? Tem que orar para Deus falar com você, né? Ouvir Deus falar. Que a gente ouve, né? Os adultos falam bastante. Deus falou comigo. Deus falou, apareceu no meu coração. Mas ouvir a voz de Deus é para você estar sensíveis à voz do Senhor. Porque não falou, como que é orar? Você tem que orar, muito bem. Você tem que passar tempo a sós com Deus. Nós falamos também, você ter um tempo a sós, deixar Ele falar com você. Não é somente você fala. Vixe, estou atrasado, deixa eu ir embora. Deus queria falar, sabia falar, assim, você desligou a linha. Tipo, você ligou, Deus abençoa meu dia, abençoa meu serviço, abençoa minha família, tal, e agora estou atrasado, tchau. Deus ia responder, ia falar. Lembra uma dica que a gente fala aqui, já deu uma vez? Fique um tempo em silêncio. A nossa vida é atarefada. Você tem um monte de coisa que bombardeia a sua atenção. O que o inimigo mais quer é tirar a sua atenção. Que o que mais bomba nas redes sociais são os shorts, né? Aqueles vídeos curtos. Isso está em todo lugar. Está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, está nesse outro que vai aparecer também. Você vai falando. O que tem acontecido, fala que drena muito a sua emoção, a sua atenção. Você está vendo um vídeo dizendo, ai que legal, você ri, você alegra, você murmura. É um vídeo triste, você se entristece. Depois um vídeo que te causa raiva. Nossa, como isso agora tem muitas emoções, e aí você não está sentindo cada uma delas, e a gente começa a se tornar, vamos dizer, insensível. Você sente aquela alegria, mas é momentâneo. Até às vezes na oração, você orou, sentiu, você orou, acabou. Mas tenha um tempo de qualidade. Tenha um tempo a sós, espere com Deus, crendo que Ele está ouvindo. Eu estou lendo agora Atos, né? E Atos é interessante também, né? A igreja orava bastante. Tanto que tipo, o Pedro foi preso, né? Lembra? Pedro foi preso. E a igreja estava orando. A igreja estava orando por quê? Para Pedro ser? Para ser liberto. Senhor, liberta Pedro, Senhor, abençoa Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão, Senhor, Pedro do céu. Ele está orando, todo mundo unido, Senhor. Pedro é solto, bate na porta. Fala, Pedro apareceu na porta. O que o pessoal falou? Acho que Pedro, não. É o fantasma dele, é o anjo dele, vai lá ver. A gente ora, mas não acredita que aquilo está sendo que Deus vai ouvir. Você ora não acreditando. Lembra de uma passagem que o pastor falou, que se reuniram, no momento de seca, até todo mundo se reuniu para orar e jejuar em favor de chuva. E todo mundo orando, Senhor, manda chuva. E uma menininha só com guarda-chuva. Quem que estava quieto? Quem estava orando? Quem está com guarda-chuva? Ela acreditava que a gente ora, mas a gente não tem. Fala, não é possível que Deus fez isso comigo. Não é possível que Ele vai atender essa minha oração. Não. Orar, crer, a primeira coisa, você orar, ter esse coração aberto, conversar com Deus de maneira séria. Ele é Deus, Ele está ouvindo a gente falar. Uma coisa legal que a gente tem é você falar com Deus, que é poderoso. Falar com Deus que Ele pode fazer tudo que você pode imaginar. E até o que você não imagina, Ele tem muito mais para nos dar. Você pode ouvir Deus através da oração. O que mais? Como você pode dar exemplo? Como você ouve a voz de Deus? Como você ouve Deus falar com você? Através da oração, através da, que a gente mais fala aqui, viu? Leitura bíblica. Leitura da palavra. A gente já deu esse exemplo. Quando você vai lendo, parece que umas palavras saltam para você. Você está lendo para, nossa, eu já li esse versículo. Eu já tinha passado por ele, mas nunca me enviou esse entendimento. E Deus fala conosco. Não somente assim, quando você está prestando atenção, você está sensível à voz de Deus, você ouve Deus falar nos louvores, na harpa cristã. Às vezes são músicas que você já ouviu, são louvores que você já cantou. Esses dias eu escutei um testemunho de uma menina, ela cantava na igreja, ela fazia parte do coral, sim, mas ela estava lá por costume, porque estava lá. Já cresceu na igreja, tal, mas ela nunca propriedade. Mas um dia ela ouviu um testemunho falando que Deus conversa com a pessoa, tem uma intimidade, e fala, Deus, eu quero saber o que é isso, fala comigo também. Fez uma oração simples. E daí chegou aquele momento do louvor, aquele louvor que ela sempre cantava, ela sempre ouvia, e Deus falou com ela na letra daquele louvor.
Quando você se torna sensível à voz do Espírito Santo, sensível à voz de Deus, você vê que Ele fala conosco de várias maneiras. O Espírito Santo está toda hora querendo falar com a gente. Isso não é somente aqui, logicamente quando você está na igreja, você está ouvindo aqui para ouvir a palavra de Deus. Uma maneira de Deus falar com você é através da palavra, é através do louvor, através de uma mensagem, através de uma conversa que você está tendo com o irmão. Deus fala com você. Mas não somente assim, mas quando você está lá fora, quando você vê umas circunstâncias, quando você está vendo alguma coisa que às vezes é nada a ver com o Evangelho, e Deus fala com você, fica orando. Quando que isso começa a acontecer? Quando isso começou a acontecer na nossa vida? Quando você falou, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, fala comigo. Quando você começou a buscar Deus, isso começou a acontecer na sua vida. Comigo foi assim. E eu falei, fala comigo. E daí Deus começava a falar comigo, andando de bicicleta, indo para a escola, na conversa com os colegas. E Deus falava comigo em várias maneiras. E a gente tem que estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Como que é ouvir a voz do Espírito Santo? Como que é ouvir a voz de Deus falando com você? Você já tentou lutar com ela? Eu acho legal quando a gente tenta lutar com o Espírito Santo, né? Ananias? Não foi Ananias. Quem que foi? Quem que curou Paulo? Quem que curou Paulo? Hã? Ananias? Ananias é de Ananias e Safira, né? Não. Quem que curou Paulo? E põe a mão de Paulo para que veja. Ixi. Vamos lá, quando a gente ficar assim, a gente vai na Bíblia, né? Tá em Atos. Tá? Não foi Barnabé. Ele está Diana. Cadê o está Diana? Ananias? Olha, é o mesmo Ananias. Não é o Ananias. Outro Ananias. É que nem eu, então, né? Todo mundo dava o nome de Ananias, né? Tinha dois Ananias aí, tá? Ananias, pra que ver. Mas é legal, que Deus falou com Ananias. Ananias, ele ouviu Deus falar. Tem um homem aí, Saulo, ele veio aí, eu quero que você vá para ele. Ele falou, Deus, você conhece esse homem? Ele veio perseguir a gente. Deus está falando com ele vai retrucar Deus. Não, Deus, eu acho que você está errado. Você confundiu o nome aí, é outro Ananias, é outro Saulo. Não, a gente tenta lutar aqui. Como que é isso? Agora, quando você está sensível à voz do Espírito Santo, logicamente você tem que ver. Isso é a minha cabeça, é o inimigo, ou você tem três coisas, né? É o inimigo, é a minha cabeça ou é o inimigo? É Deus, eu ou inimigo? Três, né? Daí, como uma maneira de ser. Primeiro, o que eu estou fazendo é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com a vontade de Deus. Isso acontece bastante quando você vai tentar dar uma oferta, mandar uma oferta. Você está lá, você está com o seu dinheiro e tal, mas hoje você não veio para dar esse tanto, você está recebendo outro tanto. Aí Deus, parece que vem, Deus coloca o seu coração e você fala, não. Não é possível. É da vontade de Deus para que eu abençoe? Não. Deus mandou a gente abençoar assim. O inimigo vai querer? Não é. Não ia querer que eu fizesse isso. E eu não quero fazer. Então quem que está falando? Quando sua razão luta com a sua emoção, é provavelmente o Espírito Santo querendo tomar uma decisão. Você sabe, Deus quer que eu faça aquilo. Isso daqui é uma coisa certa para ser feita, mas eu não quero. E você tem essa luta interior. Não, será que é Deus falando? Quando isso começa a acontecer, quer dizer que o Espírito Santo está falando com você. E a gente tenta falar, não, é a minha cabeça. Não, isso não é. E você tenta lutar. E Deus vai falando com você, tenta explicar, eu estou falando, toque, alguém bate a porta. Escuta. Aí a gente tenta bloquear, por isso que fala, esteja sensível ao Espírito Santo. Saiba, porque Deus ele é um Deus real. Todo final de tarde, ele ia lá no jardim do Éden para conversar com ele. Deus quer conversar com você. Basta você falar, eu quero ouvir. E ele vai falar com você. Isso é tão legal que isso é real. Quando você coloca no seu coração, sim, eu quero ouvir a sua voz. E você abre o seu coração, você vai ver que ele vai falar com você. De maneira que você menos espera. Eu sempre esperava Deus ouvir. Alisson. Deus falou comigo assim? Não, na verdade nunca falou. Nunca ouvi o Alisson, que eu sempre esperava. Mas de muitas outras formas ele tem falado. Através, principalmente da sua palavra, e através dos louvores, através de umas circunstâncias que acontecem. E a gente vê Deus falando. Fala que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você olha assim, até quando você vai passear, sabe? Você vê a natureza, você vê alguma coisa assim. A mão de Deus está presente aqui. Hoje mesmo, lá fora, lá estava brincando, olha só que campo bonito.
Deus tem feito todas essas coisas, que beleza. E isso te faz adorar ao Senhor, isso te faz você agradecer ao Senhor, isso te leva para perto de Deus. É Deus trazendo você para perto dele a cada dia. Então, tem um livro que fala, né, que você está andando com Deus. Que a Bíblia tem bastante essa expressão, né? Andando com Deus. E andou com Deus, Deus para sempre. É você estar junto com Deus em todos os momentos. Nas suas decisões, no seu dia a dia, no trabalhar, no seu levantar. E principalmente, quando você está trabalhando, quando você está conversando com alguém, você vai dar atenção para as pessoas. Você está vendo televisão, você vai dar atenção para a televisão. Mas quando você está só, você tem aquele momento solo, sozinho, você tirou, tipo, você não está vendo sua internet, sabe? Você não está vendo o celular. Você começa a meditar e você vê que Deus vai estar falando com você. Uma maneira de Deus falar com você, faz que nem o livro. Aposenta o celular um dia, deixa ele ficar um pouquinho, você vê tanta coisa que Deus vai te mostrar. E você fala, caramba, eu não estava vendo tudo isso que estava acontecendo na minha volta. A gente está mais atentado no que está acontecendo, vamos dizer, tá? Tem um mundo aqui, né? Tem um mundo exterior, mas tem um mundo à minha volta. A gente fica desapegado ao mundo que está à volta e vê o que acontece lá longe. Mas Deus quer que você olhe o que você... aquela louvor que a gente cantou, né? O que Ele está fazendo daqui onde eu estou. Quais são os seus planos, Senhor? Eu quero fazer parte, eu quero trabalhar com sempre aqui. Essa garrafa está já me atrapalhando. Isso que eu que coloquei. Ok. Vamos para o primeiro regra, né? Ouvir a voz de Deus. O anjo do Senhor falou, Felipe, que legal. Você ouviu a voz de Deus, Deus está falando no seu coração. Beleza, o que Felipe fez a partir? Versículo 27 diz que o que ele fez? Ele? Viu? Não está com a Bíblia aberta, fala para deixar a Bíblia aberta. Atos, capítulo 8, versículo 27. O que ele fez? Ele se levantou e foi. O que a gente vai fazer aqui? Ponto 1 é você ouvir a voz de Deus. Ponto 2 é você obedecer. A gente sabe disso. Obedecer sem questionar. O anjo disse, Felipe, levanta, vai lá. Então ele levantou, foi. Fala que mais ou menos uns 60 quilômetros. A estrada que Deus mandou ele ir, ficava 60 quilômetros. Quanto que é 60 quilômetros? Daqui a Torrache. Aqui é Torrache? É. É longe. Ele levantou e foi, sem questionar. Ô Senhor, tem certeza? Olha só, eu estou aqui em Samaria, eu estou na igreja, eu estou pregando, as pessoas estão fazendo sinais e maravilhas, está todo mundo se alegrando, eu estou aqui na festa, você quer que eu vou para um lugar deserto? Se fosse um lugar, tipo, vai lá na outra cidade que tem mais gente para ouvir mais pessoas, eu até que entenderia, mas se vai para um lugar que ele fala, ele deixa bem claro, a cidade que está deserta, a estrada que está deserta. É difícil entender. Eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a sua obra. E às vezes o que Deus está mandando, o que Deus está pedindo de mim, parece que não tem nexo com a minha mentalidade, com o que eu acho que deve ser feito. Fala que a nossa obediência tem que ser 3. É 3I. Eu já falei aqui uma vez, mas vamos de novo. A obediência tem que ser inteira, você tem que obedecer por completo. Não adianta você obedecer só metade. Ela tem que ser interna, tem que acontecer no coração. Eu estou obedecendo, mas mas não quero obedecer, não adiantou também. E ela tem que ser imediata. Deus falou, você vai e faz. Isso, tem que ser 3 vezes. Eu sempre tiro a gente da zona de conforto. Isso é bem falado. Todo lugar fala, né? A zona de conforto, sai da zona de conforto e tal. E eu estava falando do controle remoto, eu lembro que a gente está cada dia mais no conforto, né? Como você faz para desligar a luz? No controle. Antigamente você tinha que levantar e fazer assim, certo? Depois agora, depois de passar 10 anos, você tem o controle da luz. Não sei quantos de casa vocês têm o controle da luz. Eu sei que você está deitado, você aperta o botão. E agora você tem a Alexa, né? Falar. Alexa, desliga a televisão, desliga a luz. E ela desliga a luz. Mas uma vez fala, estou com preguiça de falar para a Alexa para ela desligar a luz, porque às vezes você fala e ela não entende. A gente cada vez mais está no conforto. Senhor, manda os novos convertidos. Senhor, faz seu milagre. Está só esperando isso acontecer do nada. E Deus quer que você se levante, saia dele, não fique aí sentado. Deus, ele sempre tirou as pessoas. Deus escolhe a gente, ele fala com você, é porque ele quer usar a sua vida. Ele traz a gente um como, porque normalmente quando Deus está falando, você não está querendo fazer.
Porque não é sempre o meu plano, não é a minha vontade. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, você não vai ficar aí não. Gideão, estou escondido aqui malhando trigo, você vai liderar o povo lá. Moisés, estou cuidando dos ovelhas, não, você vai voltar lá para o lugar que você está com medo de ser morto. Deus escolhe você para fazer as vezes que você não quer fazer. O plano que Deus escolheu para você é para que você faça. Deus sabe o que você tem na mão. E por isso que a gente fala, Deus tem um plano para a nossa vida, tem um plano para a sua vida e quer que você faça isso. E o que você tem que fazer, Ele já falou no seu coração. Ele está falando, você não quer. Não, Deus, Ele não é para mim, não é para mim. Você começa a lutar e cada vez mais você tenta. Mas Ele fala, obedeça. Obedeça sem reclamar, obedeça sem como fala, indagar. A gente até pensa, ó, eu já estou fazendo. Eu já estou trabalhando. O que eu já faço já está bom. Deus está usando a minha vida já. Eu estou testemunhando. Eu estou sendo luz na hora onde eu vivo. Eu estou sendo um bom pai para meus filhos. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas Deus fala no seu coração, eu quero que você faça isso. Eu quero que você fale de Deus para mim. Eu quero que você evangelize a tal pessoa. Eu quero que você ore tal pessoa. Eu quero que você faça isso. E Deus fala conosco e espera que nós obedeçamos. Felipe estava fazendo uma grande obra. Ele já estava trabalhando bem, mas ele tirou tirou ele dali onde ele estava bom, estava tendo um ministério legal e mandou ele para o lugar deserto. A gente sempre busca, eu vou falar para multidões, eu vou fazer umas grandes coisas, mas muitas vezes o nosso ministério não é somente falar para as grandes pessoas, é salvar um eunuco que está no lugar deserto. Se você pensar, Deus não vê o número aqui. Era mais importante que Felipe estivesse lá com aquele do que com esse monte. É mais importante que ele estivesse evangelizando aquela uma pessoa do que evangelizando 10 mil pessoas aqui. O ministério que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, talvez pode ser para evangelizar uma pessoa, para você trazer uma pessoa à salvação. E isso é mais importante do que o que você acha que Deus você quer que Deus faça com você. Que a gente olha os outros, mas Deus quer que uma obra que eu preparei para você é que para você seja feita através de você. E eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Ele foi lá, então o profeta, ele viu que ele encontrou o eunuco, viu que ele estava lendo, e o Espírito falou, aproxima-se. Então, Felipe, o que Felipe fez? Versículo 30. Primeiro, Felipe ouviu a voz de Deus. Segundo, Felipe obedeceu a Deus. Terceiro, Felipe, versículo 30. O que Felipe fez? Ele correu. Ele correu atrás da carruagem, fala, né? Ele correu para a carruagem. Ele correu atrás da carruagem. Fala que nós devemos, o que eu trago aqui? Ponto 3. Primeiro, ponto 1. Você tem que ouvir a voz de Deus para ser usado por Deus. Ouça a voz de Deus. Ponto 2. Obedeça sem questionar. 3. Você tem que correr atrás dos perdidos. Fala que ele levantou e foi. Deus mandou a gente, fala, ir por todo mundo e pregue o Evangelho. Deus não mandou o mundo, vá até a igreja ouvir o Evangelho. Vocês que estão perdidos, vá até a igreja ouvir a mensagem. Não, fala, vocês, igreja, vão para o mundo e pregam o Evangelho. Nós que temos que correr atrás dos perdidos. Nós que devemos correr atrás das pessoas que estão necessitadas de ouvir. E, às vezes, uma pequena palavra, um pequeno esforço, você pode mudar a vida de alguém. Que essa atitude tem que partir de nós. É legal que nós nunca trabalhamos sozinhos. Fala que nós trabalhamos em conjunto com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. A gente vê que o eunuco, ele já estava lendo o Isaías. Ele já estava buscando a Deus. Deus já toca nos corações das pessoas. Por isso que a gente ouve as orações, Senhor, prepara os corações daqueles que vão ouvir a sua palavra. Não é nós que buscamos quem nós vamos evangelizar. Não é nós que vamos olhar para quem que vamos lançar semente para que é mais fácil de receber. Não, Deus já tem falado com aquelas pessoas que às vezes a gente menos espera. Aquela pessoa que você menos espera que vai aceitar Jesus, aquela pessoa que você menos espera que Deus vai tocar o coração dela, Deus talvez já tenha trabalhado no coração dela. O nosso trabalho, né, eu achei muito legal que casou com aquela canção lá. O que o Senhor quer que eu faça por você? É legal perguntar isso. Senhor, o que eu quero que eu faça? Mas Deus já está trabalhando.
A gente esquece disso. Deus, Ele continua trabalhando até hoje. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então Ele tem trabalhado. Ele tem trabalhado e espera que nós façamos a nossa parte. O nosso serviço é conjunto com Ele. Lembra de Cornélio? Cornélio, ele buscava a Deus. Mas o anjo apareceu e o anjo não falou, esse é a vantagem, esse é o evangelho, faça isso. Não. O anjo falou, vai chamar Pedro. Vai chamar esse discípulo, que ele vai falar para você. O nosso serviço, esse foi dado a nós. Eu vou ser testemunhas. Eu que vou testemunhar o que Cristo faz, o que fez na minha vida. Então eu vou ter que falar, eu vou ter que correr atrás. Eu não vou ficar esperando, não vou ficar sentado. Eu tenho que buscar os que estão perdidos. Olhar para o mundo. Essa parte que eu me lembro bastante é quando Jesus olhou para a cidade, né? Nós somos ovelhas, não tem um pastor, eles são perdidos. Isso acontece muito quando a gente vai para o shopping. E você vai nesses jogos da vida, tem muita gente. Nunca parou para pensar que tem muita gente no mundo. Ou você dá uma de Jesus ou dá uma de Thanos aí. Não sei se quem pega a referência. Fala, tem muita gente, vamos limitar metade? Não. São todos perdidos. Quantos destes teriam a oportunidade de ouvir? Eu vou sair pregando nas praças, nas ruas, nos campos? Sim, talvez. Mas quem que Deus colocou para você evangelizar? A gente já viu que essa pregação muitas vezes expositiva, sair pregando ao ar livre, aqui no Japão não gera tanto resultado quanto no Brasil gera. Mas uma pregação que é gerado resultado é essa pregação que foi que o Luco fez. Que nós entramos no ponto 4. Primeiro, né? Você ouve a voz de Deus. Segundo, você obedece e clamar. Terceiro, você corre. Vou falar de novo. Primeiro, você tem que ir ouvir a voz de Deus. 3, e a voz de Deus. Terceiro. Segundo é terceiro é correr atrás disso. E o terceiro e o quarto é você aprender a pegar no 1 a 1. Ele chegou, vou estar aqui, e versículo 30, correu atrás da voz, ouvindo o homem lendo o profeta. Isaías lhe perguntou, Senhor, entendes o que está lendo? Versículo 31, ele respondeu, como posso entender se alguém me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado, estar junto. Você vai aprender a pregar 1 a 1. A pregação que mais funciona nessa nação é a pregação do 1 a 1. Quando você conversa, a gente já ouviu esse testemunho, você foi no hospital, você conversou com um paciente que está do seu lado lá, ele escuta. Você escuta ele, escuta a conversa dele, você se torna amigo dele, você começa a andar com ele, aí você vai estar pregando. Aprenda a pregar no 1 a 1. Você vai pregar para o seu colega, você vê, não, o japonês é coração duro, o japonês não vai ouvir, não, você faz amizade com ele para você ver. O Sato já falou sobre isso, né? Eles pegam bem, eles ficam íntimos, ele pergunta, ele vai falar, e ele vai falar, ele vai escutar e vai acreditar. Você acredita nisso? Ele fala, eu acredito. É o povo mais fácil para acreditar, é o japonês, viu? Eles acreditam. Você está crendo, você está real, eles não acreditam no que você está falando. Então o evangelho entra facilmente. Quando você aprende a pregar no 1 a 1, aprende a pregar. Primeiro, ele fala que ele correu, ele ouviu o homem. Não é só você sair falando, quando você chega com tudo, você está tentando colocar por goela abaixo o evangelho, não pega. Escuta aí, ou o que Deus tem falado já no seu coração? Quais são as suas dúvidas? O que você quer ouvir? Eu acho interessante quando Cornélio chegou, voltando para Cornélio, né? Cornélio mandou chamar Pedro. Pedro já tinha ouvido o testemunho e tal. E ele foi até a casa lá do centurião, chegando lá. E daí, o que aconteceu tal? Daí Cornélio fala, tá, assim. Estamos aqui, o que a gente está aqui fazendo? Eu estou aqui para ouvir o que Deus quer falar através da sua vida. Então fala. Muitas vezes a gente tem que estar preparado para isso. Esteja disposto a responder a qualquer um que pede a razão da sua fé. Isso vai ser perguntado. Quando você fala que você vai na igreja, você vai na igreja por quê? Esteja preparado para responder a razão da sua fé. Que ele começando nesse versículo, anunciou a Cristo. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e através da nossa vida com Ele, nós podemos retomar o acesso a Deus e sermos salvos novamente. Tanto que isso levou ao seu batismo.
Ele foi batizado, viu a água ali e falou: o que me impede de ser batizado? Era um eunuco, só para contextualizar, o eunuco era um escravo de uma rainha. E os eunucos não podiam ter acesso à lei, eles não podiam participar de sacrifícios no povo judeu, né? Era um povo meio que discriminado já. Ele era esse escravo, não podia ser batizado. E aqui ainda era um momento que tipo, a igreja começou a se expandir para os gentios. Ainda estava tendo perseguição. E depois disso que vem Cornélio. Depois disso que Deus fala com Pedro. Mas antes disso tudo, aqui em Felipe já acontecia. O evangelho já começou a se expandir. Ele não fez barreiras. Não criou barreira. Falou: vou estar falando, Deus está mandando, eu estou fazendo. Às vezes aqui não estava na ética dele. Não, eu não vou pregar para essa pessoa. Essa pessoa não faz parte do meu povo, é um escravo. Essa pessoa é uma pessoa que eu acho que não deve ouvir o evangelho, vamos dizer assim. Mas não, Deus já tinha preparado. Já toca os corações antes mesmo que a gente faça. Por isso que nunca é a nossa obra. Eu preguei, muitas pessoas por aceitar Jesus. Eu preguei, o meu amigo já aceitou Jesus. Deus já preparou os corações. Deus prepara as circunstâncias. Ele que molda. O que nosso serviço é trabalhar juntamente com Ele. 3 coisas, né? Foi 1, 2, 3, 4, né? Primeiro, vocês ouvir a voz de Deus. Segundo obedecer. Terceiro correr atrás. 4 aprenda a pregar um a um. Testemunho. E não sei qual vocês sabem o desenho do Superbook. Conhece o Superbook? Não conhece, né? Pesquisa no YouTube. Superbook é legal. Aconselho. Que é o desenho evangélico. Você não tem que ver da sua casa, não tem que passar para o seu filho, fala com o Superbook. E quando as histórias de Jesus, daí tem uma história que fala sobre a Torre de Babel e o batismo com o Espírito Santo, né? E eles casam esses dois aí. Mas o que eu achei interessante nesse episódio? Eles foram cheios do Espírito Santo e quando eles saíram para pregar, assim, tem uma cena que mostra eles pregando, eles estavam falando: Jesus fez isso na minha vida, eu vi Jesus fazendo isso. A pregação nem sempre na Bíblia está escrito Mateus capítulo tal, versículo tal. Essa pregação é para nós que estamos estudando, já ouvimos a palavra de Deus, queremos saber mais dele. Mas a pregação que nós estamos fazendo lá fora é ser testemunhas de Jesus. O que Deus fez na minha vida? A pessoa que não conhece a Bíblia, eu não vou saber o que está escrito em Mateus. Mas o que aconteceu na minha vida, eles vão querer saber. O que Deus tocou a minha vida, Deus falou comigo isso. Deus fez eu perceber isso. Isso tem acontecido na minha vida. Essas experiências, esses testemunhos pessoais que impactam as pessoas. E isso que atrai as pessoas para Cristo. O que Cristo fez na minha vida? O que Ele está fazendo na vida da minha família? O que Ele está fazendo na vida das pessoas que estão à minha volta? E ser-me-eis testemunhas. Não somos repetição de coisas que eu ouvi falar. Eu sou testemunha que isso aconteceu. A testemunha não é, se você fala, eu ouvi falar, você não é testemunha. Quando você é chamado para um julgamento, você é chamado para fazer o que você viu e ouviu. Se você só ouviu, então você é testemunha da outra pessoa, mas você não é testemunha nesse caso. Tem que chamar outra que sentiu isso. Pedro podia ser testemunha que ele andou sobre as águas. Os outros discípulos poderiam ser testemunhas que viram Pedro olhando sobre as águas. Mas outras pessoas que não viram, eram testemunhas que ouviram falar. Mas somente ouviram falar. Agora, se isso é verdade ou não, como que eu vou saber? Eu sou testemunha do que aconteceu na minha vida. O que eu vivi, o que eu vi, o que aconteceu. Então, seja testemunha. Pregue do 1 a 1 através das suas palavras, através do que Deus fez na sua vida. 1, 2, 3, 4 e o versículo 5. Ele foi batizado, o que aconteceu depois? Versículo 39. Quando saiu da água, o que aconteceu com Felipe? Ele foi arrebatado. Que hoje chegou de um ponto. Se mova no sobrenatural. Se mova no poder de Deus. Quem fala que esse sobrenatural confirma a sua pregação, confirma que isso é real. A gente vê que isso tem acontecido, pregamos que Deus cura, e a cura por quê? Para confirmar a nossa pregação. Os milagres aconteciam para quê? Para confirmar que Cristo era real. As pessoas viam os sinais e maravilhas acontecendo e criam. Se movam no sobrenatural. Filipe, após cumprir essa missão, se separa após ministrar o eunuco. Filipe foi direcionado para outro local, enquanto o eunuco regozijou e continuou sua jornada. Ele já estava convicto daquilo. E fala que a Etiópia foi um dos
primeiros países a se declarar cristão. Bom, muitos estudiosos creem que foi por causa desse trabalho que Filipe fez. A gente vê que Filipe pegou em Samaria, ele pregou para o eunuco, foi uma pessoa só. Deus mandou para ele e depois já tirou de volta. Ficou muito tempo lá não. Deu tempo para ele negociar. Ele ficou alegre, Filipe foi embora. Já começou a pregar em outro lugar. Você vê que a nossa obra não para, ela tem que estar sempre trabalhando. Fiz uma obra, o Senhor me usou grandemente. Agora tem a próxima já. A gente vê, acabou o ano, Deus usou a gente grandemente. Tem o próximo já. Eu preguei para a pessoa lá, Deus colocou no meu coração, eu ouvi, obedeci. Agora tem o próximo já. A nossa obra é sempre contínua. Fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores, tem muito trabalho a ser feito. Então vamos lá, vamos na obra. A obra, vamos estar profetizando, vamos estar deixando Deus agir. Eu não sei se foi o livro que teve um tempo que a gente começou a pregar esse tempo, viu? Teve várias pregações interessantes. E eu não sei se a do lápis é sua. A do lápis é sua? Tem uma parábola do lápis, não sei se você já viu a parábola do lápis. Você deixar ser usado. O tema da mensagem aqui é você deixar ser usado por Deus. Como é deixar ser usado por Deus? É como se deixar você ser, você como se você fosse um lápis. Você é um lápis. O lápis ele não escreve sozinho. Para o lápis escrever, ele só é útil quando alguém segura ele para escrever alguma coisa. Quando você deixa alguém dominar a sua vida. Ele segura você e ele que escreve. Deus, ele segura a sua vida e ele que vai fazer a obra dele. Você somente vai ser usado. Vai deixar Deus agir. Muitas vezes, o lápis não está escrevendo direito. Deus quer trabalhar a sua vida, mas parece que tem algumas rebarbas. Parece que está sem ponta. O que acontece quando o lápis está sem ponta? Você aponta. O que acontece quando você aponta? Você quebra aquela casquinha lá, a parte de madeira, e vai tirando, vai cortando, vai doendo, para sair o que está lá dentro. Você vai cometer erros, talvez. Você vai quebrar, às vezes, talvez, mas Deus está lá. Vai apontar de novo, e cada vez mais. Você vai estar preparado. E por isso que fala, cada vez mais, o lápis está grandão. Mas quanto mais ele é usado, quanto mais você deixa Deus usar, o que acontece? O lápis vai ficando cada vez pequeno. Cada vez eu possa me diminuir. Que eu possa dizer, não sou eu não sou grande coisa lá não, eu vou deixar Deus usar. Quanto menor eu for, mais é que resultado que Deus usou a minha vida. Não importa o que aconteça. Deus usando, você vai estar deixando a sua marca lá. Foi registrado aqui, Felipe fez isso, aquilo, outro. Mas porque Deus usou a vida dele. Não é só eu, é Ele usando a minha vida. O que Ele está fazendo aqui onde eu estou, e eu vou deixar que eu faça parte dele. Não é o que eu quero fazer, mas sim. Senhor, usa a minha vida, faça a sua vontade. Estamos no final do ano, estamos finalizando, quando sempre finalizando, faça uma retrospectiva. Senhor, o quanto que eu deixei de você usar, o quanto o Senhor já tem trabalhado na minha vida. Agradeça a Deus pelas todas as coisas que Ele já tem feito na sua vida. Nós estamos aqui, continuamos firmes, veio a pandemia, veio as dificuldades, veio a influenza, um monte de coisa tem acontecido, mas você está firme, você está na casa de Deus, está buscando o Senhor, sinal que Deus está falando na sua vida. Deus está dedicando cada vez mais para você buscar mais a Ele, tanto que estamos aqui. Senhor, eu quero mais. Eu já estou sendo usado, mas o que mais que eu falo? Qual é o próximo? O que mais que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? E deixar Deus usar a nossa vida cada dia mais. Estamos dispostos a sair, finalizando já, estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, ouvir a voz de Deus e obedecermos. E deixar Ele usar a nossa vida cada dia mais. Possamos reafirmar o compromisso com Deus. Vamos ficar de pé? Vamos estar já terminando já. Nós estaremos fazendo essa oração, mas que foi 4, 5 pontos, né? Primeiro é ouvir a voz de Deus. Segundo é obedecer. Terceiro é correr atrás. Quarto é aprender a pregar no 1 a 1. E por último é se mover no sobrenatural. Deixar que o Senhor use a sua vida. Te enche mais. Nessa oração você fala, Senhor, eu reafirmo esse compromisso de obedecer a tua vontade. Eu afirmo esse compromisso de obedecer, de entregar a minha vida a Ti 100% mais uma vez. Toda ceia a gente faz isso, mas que possamos renovar a cada manhã, Senhor.
eu quero entregar mais uma vez a minha vida. Toma. Me ajude a evangelizar com ousadia, mesmo em situações desafiadoras. Às vezes eu não quero pregar, às vezes manda você pregar para pessoa que você não gosta. Deus manda você para aquela pessoa lá que é contra. Você fala, não vai dar certo. Mas Deus fala com isso ao nosso coração. A gente tenta lutar com Deus. Tenta falar, não, eu acho que você está errado. Ele é perseguidor, ele não é legal comigo. Mas não, vai lá. E essa expressão está falando no seu coração. Senhor, me ajude a me entregar mais. Deixar que o Senhor use a minha vida. Tira as pragas, corta o que está ruim, que está atrapalhando o Senhor usar a minha vida. Não sou eu mais, cada dia mais eu te inimigo. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado mais uma vez, ó Pai. Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus, continua falando conosco, Senhor Pai. Tu usa, Senhor Pai, as nossas vidas. Senhor, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai. Reafirmamos mais uma vez o compromisso contigo, Senhor. Senhor, queremos fazer a Tua vontade, Senhor Pai. Queremos obedecer o Teu mandato, Senhor. Queremos estar sensíveis à Sua voz, Senhor. Senhor, fala conosco, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, que possamos estar sensíveis à Sua voz. Reafirmamos hoje, ó Pai, como diz, Senhor, que sermos fiéis, saímos dessa zona de conforto, Pai. Saímos, ó Pai, do local, ó Pai, de que estamos e queremos estar obedecendo a Ti de maneira imediata, de maneira inteira, intensa, interna, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos entregarmos as nossas vidas, Pai, e usa, Senhor Pai, para fazer a Tua obra onde quer que seja mandado. Senhor Pai, reafirmamos, Senhor, obedeceremos, Senhor Pai, queremos obedecer a Ti. Mais uma vez entregamos nossas vidas. Eu te peço, Senhor Pai, agradecer a vida de cada um dos meus irmãos. Continua usando, Senhor Pai. Continua trabalhando, Senhor. É o que nós pedimos. Te peço em nome de Jesus. Amém.